Eu sou Antônio Nascimento da Silva Filho, poeta amendoim, filho de Dona Isabel Lavadeira, que assim como várias famílias tirou seu sustento da beira dos rios Mossoró. Nasci na Vaz de Maria Rodrigues, no Beco do Pedregal, no bairro Pereiros, no ano de 1974, no dia 29 de maio. Hoje eu sou casado com Janelle Poliana, sou pai de Júlia Isabelle, de Emerson Eduardo, de outro casamento, e de Gislane Arielle. Eu comecei a literatura de cordel ainda menino. Eu escutava as cantorias de viola que uma vizinha da gente promovia, a Dona Francisca, uma senhora do interior que veio morar vizinho a gente. Ela promovia algumas cantorias de viola. Eu tive o privilégio de assistir Sebastião da Silva, Moacir Laurentino, grandes poetas que cantavam vizinho à minha moradia. Nessa época, cantoria de viola era um programa de gente adulto, então as crianças não podiam assistir às cantorias de viola. Eu tinha o privilégio de ficar brechando as brechas da parede, que a gente morava numa casinha de taipa parecida com essa. Quando chegava o inverno, que o rio enchia, inundava as casas, a gente ficava desabrigado e o barro caía e a gente, quando o rio secava, voltava para casa e geralmente rodeava a casa de papelão enquanto ia reformando a casa, de certa forma reformando, fazendo barro novamente, ajeitando, amarrando as embiras e até fechar a casa de taipa novamente. Nesse período, eu tive o privilégio de conhecer esses cantadores, grandes cantadores. Conheci Onésimo Maia pessoalmente na época, Eliseu Ventania cantou vizinho à minha casa. Minha família, mamãe, como eu disse, era lavadeira de roupa, na beira do rio Mossoró. De ali a gente tirava seu sustento. Ali na beira do rio a gente pescava, a gente plantava, a gente colhia batata, colhia o amendoim. Daí também vem a história do apelido de amendoim, que é outra história para a gente contar mais na frente. E nesse período meu irmão mais velho já trabalhava como moleiro, que era extrair o barro da beira dos rios para fabricar tijolos comuns, que na época não existia o acesso a esse tijolo de cerâmica que hoje é industrializado. Então era um trabalho também de extrativismo da beira dos rios. Meus tios, meus irmãos, meu irmão mais velho e a maioria da família trabalhavam dessa forma. Ainda dentro dessa questão das olarias, que eu lembro bem, posso citar o senhor Zé Minelvin, que meu irmão trabalhava para ele, meus tios trabalhavam para ele. Tinha uma tradição de todo fim de semana queimar as caieiras, né? E nessa queima de caieiras a gente tinha o privilégio de, também escondido, que não era programa de crianças, a gente ia para assistir as cantorias de violas, onde a gente via muitos cantores de renomes hoje estadual, nacional. O Bartol Galeno ia para essas queimas de tijolo na beira de rio, onde eu via as serenatas, as serestas de beira de rio, voz e violão, naquela época. E uma tradição que eu achava muito bom era que no final de semana que ia se queimar a caeira, a boa parte dos trabalhadores saíam batendo no rio com a tarrafa, pescando, pegavam aqueles balaios de peixe, né? Um saco de farinha, aí o peixe assado na brasa, a gente meninote escondido e o pessoal tomando a cachaçinha, o forró truando. Então essa é a essência da cantoria de viola. Um certo período da minha vida, a partir dos 12 para 13 anos de idade, por morar muito próximo do centro da cidade, eu passei uma época, vivia na rua, trabalhando, fazendo limpeza em lojas, ajudando alguns donos de botequim a fabricar pastel, a vender o pastel. A gente tinha extração também de frutas que a gente tirava da beira do rio, a cajarana, o tamarindo, o coco, que a gente tinha muito plantio de coco na beira do rio, e a gente tinha acesso. E nessa época a gente viveu dessa forma. E comecei a
a conhecer novamente os cantadores já cantando nas praças do mercado central daqui de Mossoró. E fui pegando gosto. Pegando gosto e no ano de 1999, no dia 15 de novembro precisamente de 1999, eu tive o privilégio de participar da inauguração e da programação da Rádio Comunitária Cidadão, né? A FM 99.1 na época. E comecemos com a programação sem liberação da Anatel. E daí a gente conseguiu. Hoje a rádio está legalizada. E eu fui escolhido entre os oficineiros, quem fez oficinas, para trabalhar justamente com o programa Sertão Caboclo, onde fiz a minha estreia dia 15 de novembro de 1999. E tive o privilégio de pegar, por coincidência, a cantoria de viola novamente, o forrozão tradicional, com Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro. Tive o privilégio de pesquisar esse povo todinho, João do Vale, Ermelinda. E na época foi uma coisa excelente, para mim foi excelente. Aí daí já comecei profissionalmente a ter contato diretamente com os poetas, né, que eu posso citar nessa linha de programação da rádio, me deu a veia de promover alguns eventos, onde eu consegui produzir 4 encontros de poetas e prosadores. Todo ano, nesse período, promovi o encontro de poetas e prosadores. E o primeiro dele foi dia 29 de maio de 2004. Foi quando eu editei o meu primeiro cordel, o Briga de Lombrigas. Nesse evento eu tive o privilégio de conhecer alguns amigos que hoje são amigos. Na época, um pessoal de Natal, que são o pessoal do Projeto Pau e Lata, na época Danúbio Gomes e Altemir Fogo, que foram os caras que me empurraram para esse mundão aí, né? E nesse lançamento desse Briga de Lombrigas, eu lembro muito bem que o Danúbio também me perguntado se eu tinha outro cordel que pudesse editar para lançar em junho, no mês seguinte, no mês seguinte, que a gente estava no finalzinho do mês de maio, para a gente lançar em junho no Fórum Cultural Mundial em São Paulo, no Parque Anhembi. E com essa proposta eu pirei. Está pronto, está aí o cordel e lancei o Santa Cachorra, que foi essa abertura que eu fiz agora há pouco, né, que é a história do noivado da quadrilha, que eu tinha ele transformado em um texto de teatro para a literatura de cordel. Esse texto a gente tinha montado a peça teatral, que na época a gente falava sobre, foi uma homenagem que a gente prestou aos violeiros cegos, aos poetas cegos, que mesmo sem ter a visão, compreendia muito bem o cotidiano da realidade em que vivia, né? E nesse programa eu prestei homenagem a Severino Aderaldo Ferreira dos Santos, que é o cego Aderaldo Ferreira da Silva, que é cego Aderaldo. Também Eliseu Ventania foi homenageado nessa peça. Eu era marcador da quadrilha na época e eu fazia o papel de um cego, era um chamador cego. Andava babatando dentro no picadeiro junto com o pessoal, então fiz esse trabalho. E daí para cá me acolhei, como diz, numa linguagem bem popular e coloquial, com o pessoal do Pau e Lata. Viajei para São Paulo, passamos acho que quase uns 20 dias viajando por São Paulo, conheci vários grupos lá na capital paulistana. Participei de um seminário muito bom, ministrado por Braulio Tavares, que era Zabumba e Triângulo Sintetizadores do Cordel. E daí para cá é só crescendo. A partir de 2004 até o ano de 2008, como sem falta, no dia 29 de maio, no finalzinho de maio, a gente lançava um cordel, editava um cordel e promovia esse encontro de poetas e prosadores. E o privilégio de levar isso na minha casa,
Convidava sempre os poetas moçoroenses, os bonequeiros, mamulengueiros, contadores de histórias, prosadores. E peguei gosto pela coisa e tá aí, estamos até hoje. Né? Já tenho hoje aí 12 títulos editados, tenho mais poemas. Esse aqui é um que eu ainda não está finalizado, foi um cordel que eu fiz para concorrer a um prêmio em Mossoró e desistir. Que era Lampião Passou Por Aqui, e eu acabei intitulando ele de Puxando Saco em Mossoró. Devido à burocracia que se tem para se trabalhar com a literatura popular, com a arte popular, né, que Mossoró visava, na época estava uma febre de teatro. Então, esse é assunto para outra hora. E eu fiz esse cordel Puxando Saco em Mossoró, que na realidade era Lampião Passou Por Aqui. Deus me deu inspiração para minha história narrar. Muita gente já contou e eu também quero contar que o que houve em Mossoró foi resistência sem par. Licença vocês vão me dar para eu entrar no sertão, correr dentro da caatinga com a caneta na mão, nas veredas do cangaço, do bando de Lampião. E fazer a narração que todo mundo repete, de igreja, bala e fuzil, bornal, chuva e canivete, do dia 13 de junho do ano de 27. Eu ainda era pivete, já ouvia em meu ouvido, seu Chico que me contava de um sujeito atrevido, e às vezes dizia até que Lampião era bandido. Então, é isso aí, a gente vem trabalhando com a literatura de cordel, né? Daí passei a trabalhar com a percussão não convencional, junto com o pessoal do Toilata, extrair som e música de tambores, de sucata. Tive acesso a vários movimentos culturais, viajei muito para Recife, Olinda, aquela região, e criei em Mossoró o Alto do Boi Mangangá, onde a gente saiu com alguns fragmentos a convite para apresentar em escolas. Apresentamos também o Festival de Quadrilhas, onde algumas quadrilhas me chamavam para fazer essa inserção e essa divulgação da cultura popular nordestina. Fizemos esse trabalho, o Alto do Boi Mangangá. Aqui tem uma figura nossa que é o Jaraguá Pintadinho, que também é do Alto do Boi Mangangá. Numa pesquisa bem acirrada que eu fiz acima de Jacques do Padeiro e dos cocos de rodas nordestino, também adentrei nas danças de coco de roda potiguar. E hoje sou reconhecido como mestre de cultura popular, tenho reconhecimento de mestre de cultura popular, como mestre amendoim e os elefantes de coco. Participamos de um festival, agora promovido há 2 anos atrás, pela Fundação Zé Augusto. Fomos classificados aqui na etapa de Mossoró, primeiro lugar, e estamos aí esperando acabar essa pandemia para fazer esse grande junteiro final e comemorar a vitória, né? Escaparmos com vida dessa desgraça, dessa doença, para a gente voltar a celebrar nossas culturas, nossos conhecimentos e pôr em prática e abraçar os amigos novamente. Além disso, né, algumas partes a gente tem... Não sei, a gente não. Algumas pessoas têm vergonha de falar de sua realidade. Eu fui cabeceiro de caminhão, eu trabalhei como ajudante de caminhão, rodei o mundo todo, tudo que for de mim eu já fiz. Um pouquinho, né? De serviço ruim, pesado, que a gente chama pesado. Não é ruim de prejudicar ninguém. São serviços pesados, que o povo diz, é serviço ruim, é sofredor. Mas eu acredito que não existe vitória sem batalha. E a gente começou uma, começamos outras, e daqui a pouco a gente está nessa rebombela, trabalhando com quase todos os segmentos da cultura popular nordestina. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o que interessa, que é a nossa oficina sobre literatura de cordel, né, que eu vou trabalhar 8 videoaulas para quem não começou ainda no cordel, mas gosta, que é apologista, que tem o conhecimento da literatura de cordel, ou quem já vive no ramo
e tem alguma dúvida ou sabe mais do que eu um pouquinho para a gente trocando essas experiências, essa vivência. Na oficina, eu costumo dizer, aprendi com esse grupo do qual faço parte, com esse junteiro todo, que a gente nunca sabe de tudo. Isso aqui é uma vivência, não é uma oficina. E assim, uma oficina, mas para a gente ir lapidando e moldando e ajeitando, consertando, apertando um parafuso aqui, outro ali, para a gente ter noção do que está fazendo. Então, a literatura de cordel remonta-se ao Brasil vindo de Portugal, da Península Ibérica. Portugal, Espanha, naquela região onde os trovadores já cantavam os versos, né, em viola e eram vendidos em feiras pendurados, esses cordõezinhos. Daí vem o nome literatura de cordel. Aqui no Brasil, o cordel surge com os cantadores de viola, os trovadores. Portanto, para mim, ninguém tira da cabeça de que o cordel é filho da viola, aqui no Brasil. Porque através da cantoria de viola, que a gente vivia numa época, posso até remontar o contexto, há certo tempo atrás, historicamente, lá por volta do século VIII, mais ou menos, século XVIII, perdão, a população brasileira, em torno de 85% a 90% eram analfabetos. E os cantadores que cantavam suas trovas, seus versos, né, tinha alguns espectadores mais ávidos que decoravam algumas pelejas, alguns trechos das cantorias e saía de feira em feira com alguns livretos, mesmo sem saber ler, contando a história, as pelejas e tal, né? Daí, certo tempo para cá, por isso que eu digo que o cordel é filho da viola. De repente nasce o cordel. E o cancioneiro popular, o trovador brasileiro, quando pega essa história vindo de Portugal, da Península Ibérica, ele, na região, falava-se muito dos lenhadores, dos palacianos, do plebeu e da princesa, do casamento do plebeu com a princesa, do príncipe com a plebeia. E aqui no Brasil ele se adapta ao vaqueiro, se adapta ao lenhador, o roceiro, o matuto, que a gente tem sempre essa peleja como se fosse o bem e o mal, do rico e o pobre, dos opostos. Então, o que vocês vão aprender aqui nessa literatura de cordel, ou vão revisar, são os estilos, né? Como montar o cordel. A gente vai montar uma fichinha catalográfica, isso aí é parte para outro vídeo, que eu chamo a ficha catalográfica como a identidade do cordel. Que a partir dessa ficha catalográfica você vai perceber o esquema de rimas, os estilos de rimas e salientando que o cordel ele obedece 3 padrões técnicos. Que se não existir, se estiver um no cordel e não tiver os outros 2, o cordel balança. Que é a métrica, a rima e a oração. Então é como se fosse uma música com 3 princípios básicos. É a métrica, a rima e a oração. Então você vai aprender. A sextilha, para ela ser perfeita, ela tem a redondilha menor e a redondilha maior. Então a redondilha maior ela é uma sextilha com um verso de 7 sílabas. Se você aumentar uma sílaba, você quebra. Se você diminuir, você também quebra. Então o cordel deixa de existir. Quando eu era menino, já tinha toda a certeza. A minha vida era tão boa, cheia de muita beleza, sentindo o gosto mais puro das coisas da natureza. Rima, métrica e a oração. A oração é você dar o sentido léxico das palavras e fazer o verso todinho bem redondinho, com princípio, meio e fim. É uma redação, uma narração. O cordel é feito, é uma narrativa. Então ele tem que ter os princípios básicos da redação, que é início, meio e fim. Ou seja, introdução, né? A introdução tem que ter o contexto e a finalização. Cada estrofe do cordel
ela obedece a esse padrão de métrica, rima e oração. A xilogravura, ela é uma arte também. O cordel a gente pode trabalhar com 3 estilos de arte. Assim, de cara, para começar. Que é a musicalidade, a escrita, né, a literária e a arte visual. Que a xilogravura, ela é a cara do cordel, é a imagem do cordel. Então a xilogravura, ela é um trabalho que é feito, esculpido, você vai talhar a madeira para dar a capa, dar a imagem do cordel. Um fato bem massa da xilogravura é que você faz a talha olhando para mim, quando você imprime ela, ela está ao inverso. É você que está olhando para ela, não é ela mais que está olhando para você. Que é o que a gente vê um exemplo bem prático, é que você inverte a imagem. As ambulâncias, geralmente quando você vê uma ambulância, ela está sempre escrita ao contrário, né? Porque a técnica da xilogravura é essa. Então, as nossas oficinas vai ser nessa base. São coisas simples que a gente se enrola também. O nervosismo de estar falando para muita gente que vai escutar, a preocupação de estar bem certinho, nos deixa um pouco nervoso. Mesmo acostumado com grandes públicos, muito público, a gente se aperreia um pouco. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre a história da literatura de cordel, vamos trabalhar alguns estilos, né? Tem uma parte que eu chamo aí das terças aos martelos. Vale a pena salientar que a literatura de cordel, ela é muito trabalhada em cima da cestilha. Alguns cordelistas se aperfeiçoam muito na cestilha, mas vale a pena salientar que na cantoria de viola nós temos alguns estilos, muitos estilos. Nós temos os tercetos, eu chamo de terça, mas na realidade a pronúncia mesmo é tercetos. São os tercetos e os quartetos que formam os sonetos da literatura, dessa literatura mais clássica, né? Alguns poetas não gostam, né, de citar os tercetos e os quartetos por conta desse classicismo. Eu acho muito importante a gente começar a ensaiar, a bater, a trabalhar o terceto e o quarteto, porque ela é literalmente a base da literatura de cordel. O terceto, você pega um esquema de rima que geralmente não tem rima, né? Não tem a sílaba tônica. Já os quartetos, você faz um jogo e você rima a primeira com a quarta ou a segunda com a terceira. A primeira com a segunda com a terceira. E vai fazendo essa inversão que daqui a pouco você joga o terceto embaixo, você tem uma satilha, né? Já com o esquema de rima todo montado. Eu acho muito massa essa prática de trabalhar os quartetos e o terceto. Que você vai utilizar na cestilha. Na cestilha você vai trabalhar a primeira, a terceira e a quinta linha, e os quintos versos, são versos nulos, né? Versos brancos, que não rimam. A rima forte vai ser na segunda, na quarta e na sexta linha. Que eu posso dizer, fala pra mim, eu vou trabalhar aqui um verso que é a cestilha, é o... me deu um branco. Então, a sextilha, como eu já falei, né? O esquema de rima é segunda com a quarta e a quarta com a sexta. Primeira, terça e quinto verso, primeiro, terceiro e quinto verso, são versos neutros. Então, eu posso pegar aqui, deixa eu pegar um cordel para a gente fazer um esquema bem rapidinho. Tem um cara aqui que é muito bom, que eu adoro, que eu admiro demais, um poeta moçoroense. Cadê o homem, rapaz? Oh, meu Deus, me ajude, meu pai, tá aqui. Zé Ribamar. Zé Ribamar. Hoje esse poeta é um dos expoentes mais... Então, Zé Ribamar, ele fala aqui. Eu estou sem enxergar. Eu não enxergo mais. Meu Deus, meu pai, vem aqui. Esse cordel é A Crueldade de Osama e A Vingança de Bush.
E ele diz assim, nesse trecho, deixa eu ver se eu vejo melhor. Esse dinheiro que Bush gastou durante essa guerra era para ter sido gasto com os famintos da terra, que são vítimas do desprezo do poder que tanto erra. Então dá para perceber mais ou menos. Esse dinheiro que Bush gastou durante essa guerra, segunda linha guerra, era para ter sido gasto com os famintos da terra, que são vítimas do desprezo do poder que tanto erra. Só para a gente dar uma pegadinha bem legal, você vê que guerra rima com terra e com erra. Nós temos uma rima perfeita, uma métrica perfeita, onde nós temos 4 letras que rimam, que dão a tonalidade da sextilha. E vale a pena salientar que Bush, gasto e desprezo. Não rima, são os finais da primeira, da terceira e da quarta linha, da quinta linha. Então nós temos a rima na segunda, na quarta e na sexta. Isso a gente vai dar uma aperfeiçoada mais na frente. Nós ainda temos as oitavas, eu falei aqui dos tercetos, das quartas, não falei um pouco da quintilha, mas nós temos a quintilha, temos a sextilha, a setilha, a oitava, as nonas, as décimas. Aí nós temos os endecassílabos para cima, que são versos bravos, são que a gente vai ver ainda mais para frente. E dentro da décima é que nós temos um dinamismo maior de se trabalhar a literatura de cordel, porque nós temos os motes em 10, né? Nós temos os morões, temos os martelos, e nós temos também vários motes que são trabalhados em 10 linhas. Então, isso tudo é material para a gente trabalhar mais para frente, quando a gente for trabalhar a questão dos estilos. Então, depois você escolher o seu estilo, que na cantoria de viola eu me apego muito ao galope à beira-mar. Esse estilo é um estilo cruel, que só canta quem tem conhecimento. Eu fiz um versinho em galope à beira-mar, que em algumas oficinas que eu dava em escolas e em alguns eventos, eu fazia ele para dizer que o cordelista ele vive dessa arte, o violeiro ele vive dessa arte. Então eu fiz, não sou violeiro, eu sou cordelista. Trabalho no tema que eu estou compondo, meu verso é aberto, eu não me escondo, minha veia poética não é repentista. Meu jeito sincero a todos conquista por onde eu passo, em todo lugar. Centenas de amigos vêm me abraçar, de modo honesto e muito fiel, abrindo a corteira e comprando cordel, nos 10 de galope da beira do mar. A xilogravura, hoje, ela é muito utilizada nas capas de cordéis. É uma arte muito para capa de cordéis. Mas nós já temos alguns xilógrafos que têm coletânea de xilos, né, que vendem as suas xilos para colecionadores que colecionam não só para literatura de cordel. Portanto, a xilogravura ela não é confeccionada só para literatura de cordel. Como eu falei lá há um tempo atrás, na China antiga, no início, ao que remonta à xilogravura, a China ela fazia, os monges cortavam textos na madeira para registrar. Na época não existia o papel nem a caneta, né? Então era uma faquinha e gravando textos. Eu vendi muita xilo cortada com o nome de pessoas, algumas pessoas encomendavam o nome. Trabalhava assim com a pinturazinha. Você vai traçando as linhas, as curvas, né? Você, para trabalhar com o chapado, que a gente chama que é a capa toda, você escava só as partes em negrito, que a gente chama tipo, faz o corte e chapa e fica a imagem impressa. Eu trabalho no mínimo com 2 estilos de xilogravura, que é o chapado e outro é a escavação, que você vai traçar as partes a serem impressas e vai escavar o restante. Então a gente tem a escavação e a outra é a chapada. Isso a gente vai ver bem melhorzinho mais lá para frente, né? Eu estava falando para vocês que a xilogravura ela é impressa em preto e branco.
É uma arte muito antiga, por isso que isso é trabalhado em preto e branco. Hoje nós já temos algumas técnicas, alguns xilógrafos que já têm a técnica de trabalhar com cores. O cara entalha duas matrizes, né? Escava e chapa. Então, quando ele imprime uma parte de uma cor e a outra de outra. Isso eu vi com um xilógrafo muito conhecido de Juazeiro do Norte, de Limoeiro do Norte, de Juazeiro, perdão. João Pedro do Juazeiro. João Pedro. Eu fiz uma oficina com o João Pedro, ele repassou muito bem essa técnica há 14 anos atrás. Que é essa técnica de trabalhar com cores. De trabalhar com cores. E a partir dessa oficina, foi que ele me veio de trabalhar. A crueldade de Osama também, isso aqui pode ser impresso na xilogravura, cortando as letras, né? E trabalhar com a pintura. Então foi a partir de João Pedro que eu comecei a trabalhar nome de pessoas, algumas entidades, fiz alguns símbolos de algumas universidades para a mesa de alguns diretores, que a gente trabalhava com as cores da universidade na xilogravura. Então, a arte era um universo. Você entra e vai descobrindo, né? É igual a estudar. A arte é um estudo. Você nunca termina de estudar, né? Você se formou aqui, mas você vai sempre melhorando, vai trabalhando, vai descobrindo novas coisas. Na música a gente nunca tem uma contextualização formada, né? Que terminou aqui. A arte ela não termina. Você só tem começo. Então, isso é o que a gente tem para vocês. E no decorrer dos outros vídeos a gente vai passar bem legalzinho. Que a gente vai estar bem programado. Então, para a gente terminar essa primeira parte, nós vamos fazer um versinho cantado para vocês, que é bom. A literatura de cordel, como eu disse, ela é lida e também é cantada. Vale a pena salientar que a literatura de cordel, se você for pesquisar direitinho, ela está inclusa na música popular brasileira, está inclusa em vários setores, vários segmentos da cultura popular, né? Eu também trabalho com poetas, com vaqueiros e aboiadores, e onde eu canto muito verso improvisado, que é assim. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. Eu cantando pra esse povo, todo mundo vai escutar. A literatura pura eu vou ter que ensinar. Vou mostrar xilogravura pra esse povo decorar. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor. Calor, calor da vaquejada.